E eu estava refletindo um dia desse, inclusive com a minha esposa em casa. Eu falei, poxa, o que efetivamente eu fiz para eu me destacar e ter uma carreira tão... Fala galera, estamos em mais um Clubcast, nosso podcast aqui com o Carbone, e hoje eu tenho um prazer enorme de estar trocando ideia com o meu amigo aí de infância, e hoje tenho o prazer de dizer que é meu sócio e senhor Comunicação, Pedro Galvão. E antes de você se apresentar, de você falar qualquer coisa, amigo, eu quero que você responda uma pergunta que todo mundo faz. Como é que foi largar um cargo de diretoria executiva de uma empresa bilionária em São Paulo, com estabilidade, com carro, no momento que o seu primeiro filho está nascendo, para encarar uma jornada empreendedora de uma startup de educação, começando pequenininha, mas com um propósito gigante? Igão, obrigado por esse espacinho para a gente falar um pouco sobre a minha carreira. Então, já te respondendo de bate-pronto, eu vou te ser muito sincero, não foi difícil. Não foi difícil porque eu sou um cara extremamente, como a gente vai conversar aqui, estudioso, metódico, que pensa, que reflete. E eu já venho há muito tempo refletindo sobre isso, sobre essa pivotada na carreira que a gente vai falar. Então, no momento em que eu falei, eu vou realmente comprar essa briga, eu realmente vou me jogar nessa jornada, eu já estava 101% decidido. Então, não foi difícil não. Foi fácil nesse sentido, mas sem dúvida alguma, aquela formiguinha na barriga ali de cair de cabeça no mundo do empreendedorismo, que foi totalmente diferente do que eu vivi até hoje, existe. Mas a decisão em si, a gente vai falar sobre ela ao longo do podcast. Depois de tudo que eu passei, e você fez parte dessa decisão, a última linha não foi difícil, não. Show de bola. Pedrão, a gente vai falar de muita coisa boa aqui, de venda, de marketing, de IA, de estratégia, de mentalidade, de tudo. Mas eu acho que tudo começa lá atrás. Exato. Então eu queria que você falasse um pouquinho de quem foi você na infância, como é que você era, o que é que você pensava, para onde é que você queria ir, lá em Parnamirim, né? Para quem não sabe, Pedro é conhecido lá na... Eu sou engenheiro civil, como ele era conhecido como Pedro Parnamirim. Exato. Meu celular traçava até um dia desse Parná. Igão, falando um pouquinho, né, da minha vida, eu sou parnamirinense, né, nascido no hospital da base aeronáutica. Meus pais são militares, se conheceram dentro da base aérea. E eu nasci efetivamente no hospital da base aérea e minha infância inteira foi em Parnamirim. A gente se conheceu na faculdade, né? E fazendo um link, né, dessa minha infância com a minha carreira de um modo geral, eu venho de um lar muito conservador, né? Eu até brinco com alguns amigos que eu morava basicamente dentro do quartel, né? Meu pai tenente-coronel, minha mãe major. Então eu tive uma educação muito rigorosa, em todos os princípios que você imaginar, desde o momento de acordar e ter que sair de casa com a cadeira, com a cama, com a escova de dente, tudo no seu devido lugar, até efetivamente as obrigações da escola, né? Não podia tirar nada abaixo de 9,9, tinha que ser disso para cima. Então eu venho de um lar muito rigoroso e ao mesmo tempo muito estável. E isso refletiu muito nas minhas escolhas profissionais, porque apesar de amar o empreendedorismo e os benefícios que ele tem, eu não conseguia soltar, cair de cabeça, porque dentro de casa eu enxergava a segurança à frente de qualquer outra coisa, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso interferiu diretamente nas minhas escolhas profissionais. Mas foi uma educação repleta de muito amor, de muito carinho. A gente vai falar um pouquinho sobre meu pai, né, que foi uma figura muito determinante na minha carreira e ele interferiu positivamente, né, na pessoa em quem eu me tornei, nos princípios que ele me passou. Mas eu venho de um lar muito feliz, Igão, assim, venho de um lar repleto de muito carinho, de muito amor, ao mesmo tempo muito disciplinador, né? E isso, sem dúvida alguma, reflete até hoje no meu dia a dia. E como você falou, né, acabei de ser pai, é exatamente a mesma educação que eu pretendo passar para o meu filho. E eu conheço a sua história de seu pai, inclusive incrível. Se você pudesse colocar 3 grandes ensinamentos que você teve com seu pai, que você aplica para a sua vida até hoje. Sem dúvida nenhuma, Igão. Primeiro, a honestidade. Meu pai era um cara extremamente honesto, íntegro. Esse foi o grande
ensinamento, né, que ele deixou para mim e para os meus irmãos. O segundo pilar muito forte, educação. Eu lembro demais que meu pai do interior, né, do sertão da Paraíba, aquele perfil bem ogrão. E na época da gente ainda tinha aqueles vendedores que batiam de porta em porta para vender muita coisa, né? A gente do interior. E eu me lembro que meu pai não recebia nenhum desses vendedores, só recebia um tipo de vendedor, que era o vendedor de enciclopédia. Você deve ter pegado aí um pouquinho, né, disso, ali na década de 90. Me ajude, filho. Pegamos sim. E aí eu me lembro que vendedor de enciclopédia meu pai recebia. Aí dizia, não, então se é livro, se é conteúdo, eu vou receber, eu vou comprar, porque a educação é o único pilar que consegue realmente mudar o ser humano positivamente. Honestidade, educação e o terceiro. E o terceiro pilar nunca desistir. Eu me lembro que quando chegou, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, num determinado estágio da doença que ele teve, eu pensei em jogar tudo pro alto, né, largar a minha carreira para vir cuidar dele aqui em Natal. E o que me fez continuar foi porque ele me chamou, na época ele ainda conseguia falar, ele me chamou, olhou nos meus olhos e falou, meu filho, a sua presença física não vai me curar. Então, se você quer me ver feliz, persista no seu sonho. Então, persistência seria esse terceiro pilar. A própria história dele de vida é uma história muito bonita, né? Saiu do sertão da Paraíba, né? Como muitos outros nordestinos que passaram por essa dificuldade e se tornou um dos grandes médicos aqui no Rio Grande do Norte, muito conhecido, Severino Marques, um obstetra aí com mais de 1000 partos, como ele gostava de falar na carreira dele. Então, eu acho que esses 3 pilares, honestidade, educação e persistência. Eu lembro até de uma história que eu acho que cabe aqui antes da gente pular para a próxima etapa, que eu ouvi lá no velório do seu pai, inclusive, que eu fiquei admirado demais. Que foi uma questão de uma linguagem, né? Que ele não sei se ele criou, ele melhorou uma linguagem que ele teve a proatividade de fazer uma coisa completamente diferente para ele conseguir se comunicar. Como é que foi esse negócio? Isso. O meu pai ele faleceu de ELA, né, esclerose lateral amiotrófica, para não ficar nada muito técnico, mas é uma doença que até hoje não se tem uma explicação, que o corpo ele começa a produzir enzimas que matam as células neuromotoras, e lateral porque começa de uma lateral para a outra e ele aos pouquinhos vai perdendo os movimentos. Meu pai era médico, como eu comentei, e por ser médico, ele já sabia exatamente o que iria acontecer, né, até o final da vida dele. E ele sabia que nessa trajetória ele pararia de falar. E muito inteligente que meu pai era, ele se preparou para isso. Ele ainda no estágio que falava, ele criou um alfabeto com a face. Ele sabia que iria parar de falar, então ele pensou, eu tenho que criar uma forma de me comunicar sem a voz. E ele criou esse alfabeto de modo que ele pegou da letra A à letra Z, estilo campo naval, batalha naval. Então, quando ele fazia um movimento com o rosto, exemplo, piscar um olho e abrir a boca, era a letra A. Piscar os 2 olhos e levantar o nariz era a letra B. E assim sucessivamente. Ele foi criando um movimento ou um conjunto de movimentos para cada letra. Isso não era uma linguagem que existia? Não era, ele que criou. Mas o mais curioso foi que ele sabia que iria depender de outras pessoas para a vida dele, porque iria ficar limitado. Então ele ainda no estágio inicial da doença, ele fez uma seleção, ele chamou 30 cuidadores aqui de Natal para a casa dele, e ele entregou esse alfabeto na mão de cada um dos 30 cuidadores. E ele falou que os 5 cuidadores que decorassem isso até o dia seguinte, iria ficar com ele. E os 5 que decoraram, ficaram com ele até o final da vida dele. Então era muito curioso, porque a gente ia visitá-lo, ele fazia essas mímicas super rápidas, e os cuidadores automaticamente já traduziam, e todo mundo ficava, como é que vocês estão entendendo isso? Mas foi algo, inclusive em São Paulo, foi reconhecido nas universidades de lá que falavam sobre a doença, sobre essa metodologia que ele criou. Hoje é aplicada por outras pessoas? É aplicada, sim, por outras pessoas, mundo afora, né? Porra, muito foda. Então, eu acho que agora a gente já tem um perfil muito claro, obviamente tem todos os ensinamentos de sua mãe também, que é incrível. Mas, claramente, a gente tem alguns insights, e com essa questão do seu pai, além de tudo bacana que ele fez, mostra que ele tem uma proatividade absurda e ele tem um pensamento talvez até um pouco estoico. Ele vai no que ele pode controlar.
Exato. E eu acho que isso tudo molda essa pessoa de destaque que você sempre foi, né? E andando um pouquinho mais, Pedrão, para a gente já ir adiantando, você foi lá para a Universidade de Engenharia Civil, você entrou na Polimix, como várias pessoas entraram, uma empresa, milhares de funcionários e tudo mais, mas você teve uma carreira lá meteórica. Você pode entrar em detalhes aí, mas pelo que eu acompanho, você cresceu muito mais rápido do que todas as outras milhares de pessoas que tinham lá. E aí eu lhe pergunto, o que fez você ser diferente? Quais foram as características? Porque eu acho que você mirou na estabilidade, Exato. mas acertou no empreendedorismo. Porque o que você fez foi empreender dentro de uma organização imensa, onde pouquíssimas pessoas empreendem. Isso fez você crescer muito. Então, o que é que você fez de diferente? É legal essa pergunta, Igão. A gente fez engenharia civil juntos, né? E eu tive a oportunidade, no 4º período de engenharia, fazer um estágio, né, na Europa. E eu até, conversando com alguns amigos que têm filhos já um pouquinho maior, eu comento com todos. Eu acho que proporcionar isso a um filho, pelo menos no meu caso, foi um divisor assim, absurdo de águas. Eu voltei com uma mentalidade totalmente diferente e eu tinha uma certeza quando eu voltei da Europa. Eu brincava que Natal era muito pequena para mim, né? Eu queria ganhar o mundo, eu queria realmente deixar a minha marca de alguma forma. Ainda que eu tivesse essa casa muito protetora, muito conservadora nesse sentido. E quando eu voltei para Natal, efetivamente eu me formei, eu participei desse programa de trainee da organização Polimix, que hoje é a maior organização do segmento de concreto usinado da América Latina. Passei, né, como muitos se aventuram nesses programas de trainee das multinacionais. E não só a Polimix, né, a maioria dessas empresas, ela tem eu costumo dizer, uma escolinha própria, né? Eles, inclusive, apontam que faz mais interesse, né? Eles têm mais interesse, faz mais sentido eles trazerem aquele profissional mais cru e eles moldam dentro da sua cultura, dos seus fundamentos e do que eles entendem que faz sentido. E comigo não foi diferente. Eu entrei muito jovem, entrei com aproximadamente 20, 21 anos e eu percorri toda uma trajetória dentro dessa organização. Como você falou, realmente eu fico muito feliz pela carreira, né, que eu desenhei lá. Eu entrei como engenheiro trainee, passei para gerente, né, líder de uma unidade aqui no Nordeste. Eu comecei em Recife. Poucos meses depois eu já liderava uma quantidade X de unidades. Pouco tempo também depois eu já estava como responsável de parte do Nordeste. Com mais 2, 3 anos eu já estava como líder da região Nordeste como um todo. Em seguida eu fui para São Paulo, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu assumi inicialmente a operação da empresa no estado de São Paulo. Com pouco tempo, eu passei a ser um dos diretores e no final da minha carreira, eu recebi o convite para ser diretor executivo da América Latina, onde eu coordenava a operação de 6 países. Então, basicamente, para a gente não entrar muito aqui, essa foi a minha carreira em 15 anos. Realmente foi meteórico, a gente está falando de um jovem, hoje eu tenho 37 anos, mas a gente está falando de um jovem com 23, 24, 25, que é exatamente o período, né, da fase da gente que a gente está amadurecendo profissionalmente. E eu estava refletindo um dia desse, inclusive com a minha esposa em casa, eu falei, poxa, o que efetivamente eu fiz para eu me destacar e ter uma carreira tão rápida, tão meteórica? Fiquei pensando, e você até me perguntou agora, eu voltei a essa pergunta. E eu cheguei a 3 respostas, Igão. A primeira vai ser curiosa. E isso vem desde a época da escola. Eu sempre busquei me aprimorar naquilo que eu sabia que os outros não gostavam. Eu me lembro que na escola, geralmente as pessoas não gostam de quê? De matemática. E eu lembro que eu estudava mais matemática justamente porque os outros não gostavam de matemática. Então, o primeiro pilar foi esse. Assim, eu sempre tive isso muito claro. Se eu gosto e se eu me aprimoro naquilo que a maioria das pessoas não gosta, eu vou ter um diferencial
E aí volta para o medo da estabilidade. Eu sempre vou ter emprego, eu sempre vou ter uma renda porque eu faço o que as outras pessoas não fazem. Né? Mas por outro lado também você estava encontrando, sem nem saber, o Oceano Azul. Exatamente. Que é onde tem mais oportunidade e menos Exatamente. concorrência. Exatamente. Então, assim, na época de escola foi matemática, na época ali de faculdade, já crescendo um pouquinho mais, falar em público. Eu me lembro demais que a maioria das pessoas não queriam fazer o quê? Apresentar o trabalho. Muitas vezes, Pedro, eu faço, mas você apresenta. Eu, não, com certeza, me dá que eu apresento. Então eu comecei a falar muito em público porque eu sabia que a maioria não gostava. E especificamente nessa minha trajetória da organização Polimix, eu identifiquei um ponto que eu sabia que a maioria das pessoas ou não gostavam ou não se adaptavam, que nesse caso específico foi a cultura da empresa. Né? Eu saí da organização Polimix sendo uma das pessoas que mais conhece ou conhecia a cultura. E eu tive inúmeras oportunidades dentro da organização justamente por ser um detentor, né, desse pilar tão forte dentro da organização. Então, sem dúvida nenhuma, se capacitar, se aperfeiçoar naquilo que a maioria, né, não gosta ou não sabe. O segundo ponto, Igão, eu posso listar aqui como fazer, ou melhor, entregar mais do que esperam de você. Eu me lembro que uma das minhas primeiras promoções, quando eu recebia as instruções do que o novo cargo tinha que fazer, eu pegava aquilo e eu dava um jeito de entregar melhor do que o procedimento anterior. E eu me lembro que isso me destacou. Quando eu comecei a realizar aquele procedimento com um plus, com algo a mais do que existia, os meus superiores sempre apontavam isso como um diferencial, né, dentro do meu perfil. E o terceiro ponto, Igão, eu posso trazer aqui, cara, sem dúvida nenhuma, aceitar os desafios. Né? Eu costumo dizer que a sorte pode até bater a sua porta, mas você tem que abrir a maçaneta, né? Abrir a porta através da maçaneta. Então, absolutamente, todos os convites que eu tive de crescimento na minha carreira até hoje, eu nunca disse um não. Seja o convite para algo extremamente singelo, um crescimento mais modesto, seja o último que eu recebi, que foi sair do Brasil e ir morar fora do Brasil, já casado com esposa, minha esposa também com empresa, a gente largou tudo e foi tentar essa nova versão. Então eu acredito que esses 3 pontos, sabe, assim, ser muito bom naquilo que a maioria das pessoas não é, aceitar absolutamente todos os convites e as oportunidades que apareceram para mim e sempre entregar um pouquinho a mais do que esperam que eu vou entregar. E, Pedrão, 3 coisas que uma empresa multinacional bilionária com quase 100 anos pode ensinar para um pequeno e médio empresário aqui do Rio Grande do Norte. Excelente pergunta, Igão. O poder da educação, isso, assim, para mim é indiscutível, né? Organizações grandes como a que eu participei, elas têm um amor pela educação, eles valorizam o poder da educação de uma forma absurda, né? E na minha visão esse é o grande diferencial entre um empresário estagnado e um empresário que está se desenvolvendo. O segundo ponto eu poderia trazer como procedimentos, ainda que simples, né? O pequeno, médio empresário, ele não vai ter aquela grande quantidade de procedimentos, de processos, aquela robustez como uma grande empresa. Mas ele entender a importância de existir processos dentro da sua empresa, ainda que seja pequenininho, você e mais um, você e mais 2 colaboradores, você ter, ainda que singelo, mais um procedimento, uma agenda, quem faz o quê, quando fazer, qual é a qualidade que você quer. Isso, na minha visão, é extremamente importante para o empresário. E o terceiro ponto que uma multinacional pode ensinar a um pequeno e um médio empresário, eu traria os princípios, Igão. Uma grande empresa, ela cresce pautada em princípios. E na minha visão, o empresário, para conseguir crescer, ele tem que ter muito bem pautado quais são os princípios, qual o objetivo, qual o propósito da sua empresa. Muito bom, muito bom. E já chegando agora na mudança, né? A gente falou um pouquinho dessa decisão que você tomou recentemente.
uma decisão que com certeza você foi classificado como maluco pela sua família, pelos amigos. Eu tomei uma decisão dessa lá atrás, foi largar um concurso da Petrobras, que já era uma coisa boa, né? Mas você já estava num nível muito maior, então, e num momento muito mais forte, que é o da sua esposa grávida, seu primeiro filho para nascer. E aí, Pedrão, eu lhe pergunto, por que agora? E por que educação? Você poderia ter feito qualquer coisa. Exato, exato. Igão, como eu falei no começo do nosso bate-papo, né? Não foi algo difícil para mim, ainda que no momento em que eu fiz esse comunicado, né, aos acionistas da empresa, dentro de casa foi mais fácil ainda, porque foi um alinhamento muito tranquilo com a minha esposa. Mas ainda que difícil foi o comunicado, difícil foi ouvir de muitos, como você está falando, você é maluco, seu filho vai nascer, que loucura. E a estabilidade, você está no carro que todo mundo queria, você tem um salário que todo mundo gostaria de ter, etc. Eu acredito que essa foi a parte mais difícil, a decisão foi o mais fácil. Então, ainda que eu ouvisse tudo isso, né, mesmo sabendo, abrindo um parêntese, né, mesmo sabendo que esses feedbacks são para o meu bem na visão das pessoas, né? Ninguém fala isso querendo me prejudicar. Mas assim, Igão, ainda que tenha existido tudo isso, para mim não foi uma decisão difícil. Eu vou te falar por quê. Primeiro porque ao longo desse período eu fui muito feliz em toda a minha trajetória profissional, mas me faltava algo, né? Dentro da organização Polimix, onde eu trabalhei por esse período inteiro, você sabe muito bem um pouquinho da minha carreira, eu sempre busquei o algo a mais e praticava muito intraempreendedorismo, né? E podem estar se perguntando, Pedro, mas o que é o intraempreendedorismo? São os mesmos princípios do empreendedorismo, só que dentro, né, de uma empresa. É você empreender dentro de uma empresa que você já está, né, trabalhando. Então, eu sempre busquei isso, né, no ecossistema em que eu estava imerso. Mas me faltava algo e eu não sabia ao certo identificar o que é que me faltava. E a chegada da informação do meu filho, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes pilares, se não o principal. Por quê? Porque eu tinha uma vida muito corrida, né? Assim, para ser muito sincero, Igor. De 30 dias no mês eu passava 20 fora de casa. E eu sei que o sistema é assim, não é Pedro que está achando ruim, não é a empresa que eu trabalhava que está... Não, o sistema de multinacionais trabalha dessa forma e ok. E eu costumo dizer que não existe certo e errado. Existe quem curte, quem acha que faz sentido e quem quer aquilo para a vida dela. E outras pessoas que não. E outras pessoas que falam, não, durou até aqui, foi maravilhoso, foi muito bacana, mas a partir de agora eu quero ser o protagonista da minha vida. Então eu tomei a decisão de ser o protagonista da minha vida. E eu só conseguiria isso se eu tivesse coragem, né, de ultrapassar todas essas barreiras que eu saberia que iriam existir, comprasse a briga e colocasse todo o meu conhecimento para jogo. Então a chegada da informação do meu filho foi um desses grandes pilares que me ajudaram. E você, né, não é à toa que estamos aqui, foi um dos pilares, né, uma das alavancas que me fizeram mudar de mentalidade. Sempre que eu tinha oportunidade, férias, etc., eu vinha para Natal e eu sempre mandava uma mensagem, Igão, vamos bater um papo, quero saber como é que estão as coisas. Não era ingênuo, eu já queria, né, captar de você aí. Já ouvi um doido, né, que tem uma opinião diferente dos conservadores. É verdade. Dizia para você ficar na Polimix. Exatamente. Então, sempre que eu via Natal, a gente ia conversar, porque eu sabia que de você, primeiro, eu iria ouvir um feedback sincero de um amigo, e segundo, porque eu sabia que você já pensava de forma diferente dos demais, muito parecido da forma com que eu penso. E em uma dessas viagens, a gente conversando, você me falou uma frase que eu nunca vou esquecer, né? Que foi, Pedrão, se você não tiver coragem, se você não deixar esse medo de largar o sistema, você acredita que faz sentido você perder a infância do seu filho, né, por esse seu medo? Essa foi a expressão. E ninguém nunca tinha me aberto os olhos dessa forma, e realmente foi uma frase que me fez pensar: quanto vale
a vida do meu filho? Quanto vale eu perder uma das fases mais bonitas do meu filho? E aquilo não saiu mais da minha cabeça. Eu peguei aquele nosso último bate-papo, botei no liquidificador com tudo que eu já vinha pensando ao longo desses anos e eu tomei a decisão de sair. E por que a Carbone Educação? A gente até, né, conversou há um tempo atrás sobre isso. Eu nunca tive um propósito muito claro. Eu acho bonito quem fala, pô, eu tenho um propósito de fazer isso, isso e aquilo. Eu nunca tive. Se é que eu posso chamar de propósito, eu sempre tive a vontade de empreender. Eu sempre tive a vontade de pegar tudo aquilo que eu aprendi e compartilhar. Eu sempre tive a vontade de externalizar os meus conhecimentos. Só que eu não sabia como. Então talvez a gente possa chamar isso de propósito. E pensei em inúmeras coisas, conversei com inúmeros amigos. E quando você me mandou uma mensagem falando, Pedrão, eu tenho um projeto que é a sua cara, eu falei, pô, Rigão já me conhece, a gente já conversou muitas vezes, eu vou lá conversar com ele, talvez faça sentido. E quando você me apresentou o projeto ainda embrionário da Carbone Educação, daquele dia para cá foi que eu consegui enxergar efetivamente que tudo que eu estava querendo colocar em prática, a Carbone Educação seria o meio, né? O fim que eu gostaria de alcançar seria através do meio, que é a Carbone Educação. Então, e é por isso que estamos aqui hoje. Show de bola, meu amigo. E depois você chegou, tudo mudou, né? Exato. Replanejamos tudo, muitas ideias boas, muita coisa bacana toda essa sua jornada. E a gente fez as melhorias, fizemos a nova estruturação aí do Carbone Academy e do Carbone Club. Aí eu lhe pergunto, o que é essa nova estruturação e por que ela foi feita? Por que você achou importante melhorar tudo? Chegar e já sair melhorando tudo, gerando muito mais valor? Essa pergunta é interessante, Igão, porque eu acredito que esse, inclusive, tenha sido um dos grandes pilares que nessa minha trajetória eu não consegui implementar e aqui de cara eu já consegui, que era efetivamente promover melhorias, ainda que tivesse já excelentes resultados, a gente promover melhorias ouvindo o maior bem que existe para qualquer empresa, que é o cliente. Então, em uma das nossas primeiras reuniões sobre estratégia, a gente parou, refletiu e o que é que o nosso membro, o que é que o nosso cliente está querendo a mais. Hoje, ou melhor, na época a gente já tinha uma excelente entrega, uma excelente avaliação das entregas, feedbacks muito bacanas, mas a gente queria mais. A gente queria proporcionar mais coisas ao nosso membro. E a primeira coisa que a gente fez foi ouvi-los. E muito provavelmente aqui os membros que vão estar nos escutando receberam inúmeras mensagens, inúmeros links, pedindo a opinião deles, perguntando o que é que está legal, o que é que não está, onde é que a gente precisa melhorar, onde é que o nível está bacana. E isso já fica até como um insight aqui, né, para os empresários. Qual será, ou melhor, qual foi a última vez que você parou para perguntar ao teu cliente o que é que ele está achando do teu produto, do teu serviço, onde é que na visão dele você poderia melhorar, o que é que você pode fazer para ele comprar mais com você. E esse foi um dos primeiros insights que nós promovemos no início, né, da reformulação da Carbone Educação. E a gente tem, né, duas comunidades, Academy e Club, e a gente foi ouvir especificamente o que cada empresário gostaria dentro do seu ecossistema. O membro Academy, a gente observou que, além de tudo de bacana que ele já recebia, ele gostaria de ter conexões mais direcionadas. A gente ouviu que ele gostaria de ter momentos mais ricos individualmente entre eles, de modo que essas conexões estratégicas fossem cada vez mais ricas, não só financeiramente falando, claro, vão existir vendas, vão existir negócios entre os membros, mas às vezes eu tenho parceiros, né, fornecedores em comum, às vezes eu tenho estratégias em comum, às vezes eu tenho, enfim, um leque de outros
outros temas além do financeiro que nesses momentos estratégicos que serão promovidos a partir de agora nessa nova versão, você consiga ter retornos gigantescos, talvez até incalculáveis, né, Igão? E no caso da nossa comunidade clube, o nosso membro, a gente identificou que gostaria não, né? Ele, principalmente em virtude da sua solidão empresarial, ele fazer parte de uma mesa com outros empresários do seu mesmo porte, não concorrente, aonde ele pudesse ter a tranquilidade de se abrir, de realmente trazer os bastidores da empresa dele, sabendo que está em um ambiente de extrema confidencialidade e poder ouvir outros empresários que muito provavelmente já passou pelo que ele está passando. E mais uma vez eu vou bater na tecla de utilizando a solução correta, ele não conseguir calcular a economia que ele está tendo. Esse foi o grande diferencial nessa nova reformulação. Então, se a gente pudesse trazer em pequenas palavras o que a nova era da Carbone Educação está trazendo para o Membro Academy, sem dúvida nenhuma, encontros mais direcionais, conexões mais objetivas, personalizadas de acordo com o perfil do empresário e o perfil da empresa dele. Ele vai sentar, ele vai conversar exatamente com as pessoas que fazem sentido para a jornada empresarial dele. E no caso do nosso membro clube, ele vai fazer parte de um grupo extremamente seleto e de empresários do seu mesmo porte, não concorrente, em um ambiente de extrema confidencialidade, onde ele vai poder ouvir as melhores soluções ou sugestões para os problemas que ele está passando, que muito provavelmente os outros já passaram. Pois eu também acredito muito nisso. Nós, como empresários, a gente vive exatamente a mesma dor, né? Eu, você... E eu vejo o quanto eu já ganhei em ter esse compartilhamento profundo com amigos, empresários, e eu acho mesmo que essa metodologia nova, profunda, que você liderou, vai fazer com que a gente consiga gerar muito, muito mais resultado para todos os membros, e já foi um gol de placa aí que você fez já na sua chegada, né? Pedrão, você liderando uma grande organização, você teve a oportunidade de se aprofundar em temas como financeiro, RH, vendas, marketing, em um nível que nós, proprietários, sócios, CEOs de pequenas e médias empresas, a gente ainda não teve essa oportunidade. Qual o aprendizado que você tira dessas áreas que você acha que é aplicável para o pequeno e médio empresário? Se você pudesse dar um grande insight de cada área dessa que você pegou em todo esse conhecimento, em toda essa jornada, você dissesse, pequeno e médio empresário, de tudo que eu aprendi, se eu pudesse escolher uma coisa, eu escolheria isso. Dessa jornada de 15 anos, né, Igor? Realmente, ao longo dessa minha carreira, eu tive a oportunidade de liderar equipes de financeiro, de contabilidade, equipe jurídica, equipe de recursos humanos. E até um insight que eu trago aqui, né, da minha época, fugindo um pouquinho da resposta, mas eu vou voltar. Eu me lembro que quando eu recebi o convite, para liderar essas operações, me lembro especificamente de um convite para liderar a operação do jurídico da organização, e eu me perguntei, poxa, por que o jurídico? Eu sou engenheiro civil, onde é que eles estão enxergando no perfil de Pedro ferramentas, né, características para ele conseguir liderar um departamento jurídico? E eu fiquei refletindo, e a conclusão que eu cheguei foi, eles já enxergavam em mim o que eu não enxergava, que era a capacidade de ouvir. Isso, infelizmente, muitos líderes não têm. Ouvir a sua equipe, ouvir o seu superior sobre aquele determinado problema para depois você agir. Então, eu sempre tive essa característica dentro do meu perfil. Ouvir muito mais do que falar, né, como eu gosto de falar nos meus treinamentos. E, sem dúvida nenhuma, ser extremamente assertivo na solução dos problemas. Então,
fosse departamento jurídico ou qualquer outra área da organização, se eu chegasse com essas duas características, a capacidade de ouvir, entender o que está acontecendo para depois agir, e 2, uma vez eu ouvindo, entendendo e mapeando os problemas, eu ser assertivo nas soluções, independentemente de qual problema, de qual segmento, de qual área, eu estaria apto a resolver, seja lá qual fosse o desafio. E isso também foi um dos grandes comandantes da minha profissão, né, da minha carreira. E trazendo isso para o mundo dos nossos, né, pequenos e médios empresários, eu acredito que se o empresário ele tem essa capacidade de, ainda que a sua equipe seja um pouco mais modesta, que tenha um nível um pouco mais baixo, se ele tem a capacidade de ouvir a equipe dele para, pelo menos, ele entender qual é o nível que ele tem nas mãos dele, esse já é um grande diferencial. E segundo, ele ter a capacidade de, chegando às conclusões após ouvir toda a equipe que ele tem, ele ser extremamente assertivo nas suas soluções, seja reformulando a equipe dele, seja reformulando a estratégia da empresa dele, seja, como por exemplo a gente vai falar bastante aí ainda no nosso podcast hoje, substituindo ou implementando de uma vez por todas a inteligência artificial na empresa dele. Enfim, a gente vai falar aqui de um leque de soluções para os problemas que podem existir na vida do empresário. Mas essas duas características, na minha visão, Igor, foram extremamente importantes na minha carreira empresarial numa multinacional. E independente da área que seja, se o pequeno e o médio empresário colocam isso em prática, na minha visão, ele vai conseguir colher excelentes frutos. Eu acho que eu tenho uma visão muito parecida, que é muito mais importante a pessoa do que o assunto. Eu fui trabalhar no ramo de petróleo, de oil and gas, sabia de nada, né? E as pessoas que entraram comigo no trainee também não sabiam, porque não importa o assunto. Se a pessoa é desenrolada e ela sabe ouvir, e aí eu até adiciono outra coisa que eu também acredito, ouvir muito o resultado. Ser guiado por resultado, por achismo, e você... Desculpa, não ser por achismo, né? Ser guiado por resultado, por feedbacks, por benchmark. Quando você fala ouvir um superior ou outra pessoa, você fala de benchmark. Ou seja, aquela pessoa está pautando alguma coisa que ela viveu, que inclusive isso é um princípio colocado nas nossas comunidades agora na nova era da Carbone, que é opiniões pautadas em experiências e não em achismo. Então vamos ter inúmeras conversas profundas entre empresários do mesmo porte, mas não é para dizer eu acho isso, eu acho aquilo. Eu vivi isso. E ao viver isso, eu aprendi isso. Porque aqui a gente tem uma discussão muito mais rica, né? E ajuda a gente a crescer muito mais. E pegando esse gancho ainda do pequeno e médio empresário, para você, convivendo com vários amigos empresários e já nesse tempo de carbono e tudo mais, qual é o maior erro do micro e pequeno empresário hoje? E o que é que ele pode fazer para corrigir? 1, 2, 3 erros principais. O principal, Igor, eu posso até comentar que ontem eu tive em uma experiência Carbone, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tive a oportunidade de bater um papo com um membro Carbone, e esse empresário ele falava muito da dificuldade que ele tinha de sair da operação, né? Que é um dos grandes terroristas aí para o empresário. E ela comentava que já estava arrependida porque tinha aberto uma segunda filial, tal, e já não estava dando conta, que foi loucura que ela fez. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: você já parou e refletiu sobre a possibilidade de colocar alguém no seu lugar? E ela virou para mim assim e falou: poxa, Pedro, não. Realmente eu nunca pensei em colocar ninguém no meu lugar. Eu sempre tentava resolver os problemas da forma que estava e sempre culpava as pessoas que trabalhavam comigo, os colaboradores, por não realizarem o que eu gostaria. Mas realmente colocar uma pessoa para fazer essa operação, que não precisa ser, eu nunca pensei. E aí eu trouxe esse insight para ela. Eu falei: olha, a gente vai fazer então, a gente vai criar um compromisso aqui, eu e você. 2 compromissos, para falar a verdade. Um eu vou te ajudar e o outro você vai se ajudar. E ela falou: tá bom, qual é? Eu falei:
O de achar uma pessoa, eu vou achar uma pessoa para você. Eu vou conversar com alguns amigos, pegar algumas referências de profissionais. Eu já entendi qual é o perfil mais ou menos que você está buscando e eu vou te ajudar. E o segundo compromisso, aí esse é você para com você e agora comigo. Ela qual? Você vai me prometer que você vai desenvolver dentro da sua empresa, ainda que pequenininha, uma agenda de capacitação para a tua equipe. Você está cobrando da tua equipe que seja entregue A, B e C, só que você não está capacitando a sua equipe para produzir A, B e C. A forma como você está educando está totalmente errada. Você está chamando um de canto de parede, faz isso, isso e isso. Aí liga para o outro pelo telefone, faz aquilo, aquilo, aquilo. Aí vai, manda um e-mail para o terceiro. Na minha visão, não está bacana. Então, por que eu estou comentando essa historinha toda aqui, Igão? Porque na minha visão, hoje e sempre, o grande desafio, a grande dificuldade, o grande problema, seja lá qual for o nome que você queira usar, para o pequeno, o médio e até o grande empresário, é negligenciar a importância do ser humano, seja em quantidade, seja em qualidade. Então, na minha visão, para o pequeno e médio empresário, especificando aqui a sua resposta, se ele efetivamente quer que a sua empresa acelere e cresça, ele tem que olhar para a equipe dele, para o ser humano, para as pessoas que estão na equipe dele com outros olhos. A primeira coisa que ele tem que fazer é capacitar, é educar a equipe dele. Na maioria das vezes, quando você conversa com um empresário que está falando mal ou dos seus resultados, ou da sua equipe, ou dos seus processos, quando você pergunta, você tem uma agenda de treinamento para a sua equipe? Qual é o valor que você está dando para a capacitação da sua equipe? Qual foi a última vez que você ou algum líder da sua equipe dedicou o tempo para conversar e educar a sua equipe? Qual foi a última vez que você promoveu um feedback junto à sua equipe? E a maioria das vezes o empresário fica calado. Pedro, realmente. Ontem ela até comentou, não, eles já fizeram um curso no Senai. Eu falei, isso não é capacitação empresarial. Você está comentando de um evento específico, bacana, deve ter sido legal, só que uma vez não faz sentido. Você tem que ter uma continuidade na capacitação da tua equipe. Então, respondendo a sua pergunta, o grande desafio, ao mesmo tempo, o grande problema que existe no empreendedorismo do pequeno e do médio empresário é negligenciar a sua equipe. Então, contrate bem e capacite quem você tem. Show de bola. Pedrão, até ouvindo tudo isso que você fala, vem na minha mente aqui uma parada que é muito interessante. Nós somos pessoas super diferentes, como a gente sabe, a gente convive no nosso dia a dia, né? Mas, por incrível que pareça, mesmo sendo muito diferentes, nós dois conseguimos, com o nosso setup de característica, ter uma prosperidade acima da média, mostrando claramente que não existe certo nem errado. Então eu estava até anotando, você foca muito no desenvolvimento das pessoas. Eu gosto muito, mas eu gosto mais ainda de ter processos amarrados, simples, amarrados, usar muito IA, não sei o que, e deixar o negócio à prova de erros. Sou uma pessoa muito calma. Já eu sou um maluco. Você, numa conversa, ouve muito. Já eu falo demais. É um defeito que eu tenho. E aí eu lhe pergunto, como é que juntou eu e você para tocar um projeto desse? De onde é que você olhou e viu, rapaz, essa parceria vai dar certo? Quando é que você viu, rapaz, a Carbone, ela vai ser gigante? Eu vou juntar com o Igor ali como sócio e a gente vai fazer com que esse negócio seja gigante no Brasil inteiro e seja um unicórnio, um negócio bilionário. Como é que tudo isso se encaixou na sua mentalidade? Como é que você... Eu tenho até uma curiosidade disso, eu nunca conversei sobre isso com você. Já vamos conversar ao vivo. Igão, assim, ficando até aqui também mais uma sugestão para os nossos amigos, o que é que eu enxergo de sociedade? Eu acho que sócios eles precisam ter princípios iguais, e isso, até por nos conhecermos há muito tempo, sempre ficou muito claro que nós temos princípios muito próximos: honestidade, integridade, hombridade, responsabilidade.
Então, para mim, isso é essencial e eu acredito que sócios precisam ter para conseguir ter uma sociedade longeva. Só que aí, quando a gente fala de skills, eu enxergo que é o inverso. Eu acho que os sócios precisam ter características complementares, né? Aptidões complementares, como a gente gosta de falar, zona de performance, né? Zona de alta performance complementares. E isso eu enxergo muito na nossa parceria, né? Você até brincou uma vez, é Bebeto e Romário, né? Então, ontem eu até conversava com outros membros também. Eu dizia, eu sou o Igor Freire mais calmo e menos corajoso. Porque você já seguiu a carreira do empreendedorismo desde o começo. Eu ainda fiquei travado ali com aquelas minhas crenças, como a gente comentou no começo do bate-papo. Mas quando a gente olha a ambição, quando a gente olha o quão rápido e orgânico a gente quer crescer, quando a gente olha a visão estratégica, eu entendo que a gente tem um casamento muito, muito bacana. E em relação às características, né, como você comentou, ao mesmo tempo que você é extremamente agitado, impulsivo e vai dar certo para cima, eu entendo que isso me contamina positivamente, assim como essa minha calma, essa minha tranquilidade, essa paciência principalmente com a equipe, com as pessoas, eu acredito que também te contamina positivamente nisso. Então a gente vai fazendo ali um mix, né, de modo que quem tem a ganhar é a Carbone Educação. E por que a Carbone Educação? Eu acredito que a gente volta um pouquinho para aquela pergunta, Igão, que eu entendo que o pilar educação ele é inegociável, na minha visão, para qualquer segmento, para qualquer empresa, para qualquer departamento. E quando a gente junta tudo isso dentro de um pilar que ele é inegociável, que ele já se mostrou ser a prova do tempo e das pessoas, eu acredito que essa é a mistura perfeita para a gente ter uma empresa de sucesso e que agora eu enxergo o que é propósito, né? Ou seja, uma empresa que deixa um legado muito forte por onde ela passar. E o seu legado pessoal? Qual é o legado que você quer deixar em vida? Cara, nunca pensei nisso, Igão, mas de bate pronto aqui, pessoal, eu quero ser para o meu filho o que o meu pai foi para mim, conseguindo proporcionar ao meu filho o que meu pai não conseguiu me proporcionar em virtude das condições que ele tinha na época. Ele não conseguiu me proporcionar tempo, né? Meu pai trabalhava muito, né? Médico, dava muito plantão, etc, etc. Então, meu pai me proporcionou essas coisas maravilhosas que a gente conversou ao longo do nosso podcast, mas ele não conseguiu, né, me proporcionar tempo com ele. Minhas lembranças, principalmente da infância com meu pai, são muito pequenas, né? Aniversário, ele não está presente e tudo mais. Então eu quero proporcionar tudo o que meu pai me proporcionou, mas algo que ele não conseguiu, que é tempo. Então, proporcionar ao meu filho isso, né? Meu filho está com 40 dias e você virar para mim, Pedrão, fique aí em São Paulo, né? Para quem não sabe, eu estou de mudança, né? De São Paulo para Natal, né? Você virar para mim, Pedrão, fica tranquilo, curte tua paternidade, o tempo que você precisar, e eu seguro aqui as pontas para você. Isso não tem preço, né? E eu sei que isso surgiu, né? Isso partiu por você, Igor, né? Ser assim, como também pela escolha que eu tomei, né? Porque eu também tinha pessoas maravilhosas onde eu estava, mas eu sabia que o sistema ele não conseguiria me proporcionar isso. E a escolha que eu tomei me proporcionou. Então, eu acho que o propósito no lado pessoal seria esse, né? E eu até vou abrir aqui um parêntese, porque eu não posso esquecer de agradecer a minha esposa também, que está sendo uma super mãe, enfim. Então, essa parceria em casa também está dando super certo, muito em virtude dela. E no segmento profissional, cara, eu acho que o legado... Ontem foi um dia muito, muito importante assim, para mim, Igão. Esse bate-papo que eu tive com essa empresária, onde eu efetivamente observei que as minhas ideias, as minhas sugestões mexeram com a cabeça dela positivamente. Ontem foi um dia que eu vi que depois de um bate-papo, um empresário efetivamente saiu muito mais rico da nossa conversa,
sabendo o que fazer, sabendo onde mexer na empresa dela, né? Era uma moça. E o mais gostoso de tudo foi ela me dar um abraço e me agradecer, né? Então, eu acredito que o propósito profissional é esse. É eu conseguir agregar a profissionais, a empresários, o que eu agreguei a essa moça ontem. Baseado em tudo que eu aprendi até agora e no que eu vou aprender. Então, se eu conseguir todo dia ajudar um pouquinho a um empresário como eu consegui ontem, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Pô, rapaz, esse aqui é o nosso propósito e com certeza a gente vai fazer isso com milhares e milhares de empresários. Você falou até um negócio do teu filho. Eu acho que é até legal a gente falar porque tem muito empresário como nós, são pais, são mães. E eu até coloquei uma regra inegociável de todo dia passar 2 horas com meu filho brincando, sem mexer no celular, sem nada. E aí todo mundo dizendo, não, mas é impossível, como é que você vai empreender 3 empresas, não sei o quê, inventando projeto novo, ambição de fazer organizações bilionárias no futuro e com isso. Uma coisa que eu entendi, que é até uma coisa que eu compartilho com você, com os nossos sócios, para que todo mundo pense assim, a gente vai ter que se virar no tempo que a gente tem. O que é inegociável, como a gente já entendeu na nossa história, isso tem mais valor do que qualquer coisa. Então, a gente se vira no tempo que a gente tem, sendo produtivo e no princípio de Pareto, focando a nossa energia no que vai trazer mais resultado. Então, com menos tempo, eu faço mais, né? E eu vendo que você também tem essa vibe, você vê que apesar de perfis diferentes para algumas coisas, como você disse, o fundamento, o core, o núcleo da gente é muito similar e eu acho que é por isso que dá tanto certo, né? Pedrão, falando um pouquinho de produtividade, já caminhando aqui pro final, a gente vê a IA vindo com tudo, né? Essa mudança da cloud, a gente tá usando loucamente lá, né? Exato. Você. Como é que tu enxerga isso pro pequeno e médio empresário? Que eu tô conversando com vários e eu vejo claramente que a grande maioria está super atrasada. Principalmente a galera da nossa geração, 35 anos para cima, né? Como é que você enxerga essa mudança da IA recente? Para onde a gente está indo? O que é que você acha que o micro, pequeno e médio empresário deveria fazer de hoje em diante em termos de IA? Que tá todo mundo se perguntando isso. Igão, essa pergunta é bacana, porque quando você hoje vai ler, vai estudar, vai ouvir podcast sobre IA, eu acho que o pessoal já foge muito da realidade, já vai falar de bolha, IA é uma bolha, bababá, bababá. E aí eu gosto de aterrissar, né? A bola tá quicando, colocar ela no chão e falar o português simples, né? O feijão com arroz, né? Principalmente quando a gente está tratando com pequenos e médios empresários. E se eu posso deixar aqui já uma primeira dica esquece isso de bolha, não vai ler sobre bolha, se vai estourar bolha, se não vai, isso não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Acho que a primeira coisa que o pequeno e o médio empresário tem que saber, ou tem que buscar e estudar, é efetivamente como a IA pode ajudar a sua empresa, ponto. Assim, se vai ter bolha, se não vai, o que está acontecendo em XPTO, país, esquece isso, né? Eu gosto inclusive de fazer a seguinte analogia. A inteligência artificial agora, 2023, 24, 25, está passando mais ou menos pelo mesmo processo que a internet passou ali no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Quando chegou lá, 2000, 2001, 2002, as empresas batiam no peito, né, e diziam, eu tenho site, né? Você pode entrar no meu site, você já conheceu o meu... Era um grande diferencial. Hoje em dia ninguém fala isso, né? Hoje em dia não tem nenhuma empresa divulgando, olha, eu tenho site, fulano não tem, tal. Trazendo essa analogia, fazendo uma analogia com a inteligência artificial, eu entendo que inteligência artificial hoje é a internet no começo dos anos 2000. Vai chegar um determinado momento, seja daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, que já não vai ser algo tão misterioso como para alguns atualmente ainda seja. Mas quanto mais rápido você buscar informações, se capacitar, estudar sobre inteligência artificial, maior vai ser o tempo que você vai conseguir agregar resultado à sua empresa antes que se torne algo comum.
A gente, como você muito bem comentou, tem explorado muito isso, né, nas nossas empresas, e o ganho que a gente está tendo de imagem é uma coisa absurda, né? Então, se eu posso deixar aqui uma segunda dica para o pequeno e o médio empresário, independentemente de qual seja a sua área, qual seja o seu segmento, comece com o básico, com o simples. Busque quais são as ferramentas que existem hoje que você entende que faz sentido você colocar na sua empresa. Não precisa ser nada mirabolante, você não vai mudar completamente do dia para a noite a sua empresa, mas você tem que começar. Dever de casa para fazer hoje. Para fazer hoje. Que mês é esse que tá, hein? A gente está em abril, né? A gente está em abril. Abril 2026. O que é que você indica? O cara que não sabe de nada, de nada, nada. Não sei absolutamente nada, Igor. Não sei absolutamente nada. Você vai pegar o seu computador, você vai entrar no Google, que provavelmente você sabe fazer isso. Você vai colocar lá, baixar Claude, CLAUDE. A Claude, para quem não sabe, é uma dessas ferramentas de inteligência artificial que eu vou traduzir bem fácil aqui, tá, pessoal? Vai ser o seu melhor amigo na sua jornada empresarial. Então você vai baixar essa inteligência artificial no seu computador, você vai criar uma continha, vai colocar o seu e-mail e o seu login. E aí eu vou te pedir uma coisa, uma coisa ao nosso membro, Igão. Absolutamente todas as ações que você for realizar na sua empresa a partir de agora, você vai pedir a opinião da Cláudia. Você vai contar a ela o seu desafio. Cláudia, na minha empresa está acontecendo isso. Qual a sua opinião? Como você resolveria o problema? Então fica aqui um dever de casa para começar dessa forma. E quinta-feira a gente vai se encontrar daqui a 2-3 dias no próximo Academy Class e no próximo Club Class. E eu vou conversar com cada um dos membros para saber se fez isso e o que é que a Cláudia falou. Na hora, meu amigo, ajuda muito, a gente sabe muito bem disso. Caminhando para o final, já quase chegando, por que, na sua opinião, a Carbone vai virar uma empresa gigantesca, bilionária, dominando o Brasil inteiro, talvez o mundo inteiro? Por quê? Porque ela é diferente das outras. Igão, ela é diferente porque ela vai proporcionar ao empresário o crescimento do seu sonho através de método. E isso é inovador no mercado. Existem outras empresas que trabalham alguns pilares similares ao da Carbone Educação, mas com método que faça comprovadamente com que a empresa cresça baseada em educação empresarial e conexões estratégicas. Nós somos os únicos. E esse é o primeiro motivo, o primeiro pilar. E o segundo pilar é porque tanto eu, quanto você, quanto a Carbone Educação, ela jamais, em hipótese alguma, ela vai deixar de se aperfeiçoar, ela vai deixar de melhorar. E a empresa, o empresário que tem essa gana, que tem essa sede, esse tesão por sempre melhorar, ela jamais ela vai acabar. Pelo contrário, ela tende a ser uma das melhores do mundo. Vamos lá, vamos para cima. Bate-bola final, mentor ou operador? Mentor Carbone. Isso aí. Livro que mudou sua cabeça. Um livro que mudou minha cabeça, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Pior conselho que já te deram. Você vai largar a estabilidade e o topo da pirâmide para empreender, não faça isso. Contratar pelo fit cultural ou pela competência técnica? Cultura, 100%. Crescimento lento e seguro ou um crescimento rápido com um pouquinho mais de risco? Rápido com risco. Se você perdesse tudo amanhã, exceto o seu conhecimento, o que é que você faria? Amanhã e ficasse o meu conhecimento. Perdesse tudo financeiramente, né? Financeiramente. A gente vai entrar num lado mais pessoal. Sem dúvida nenhuma, Igor, eu iria ligar para parceiros, para outros empresários e fazer o que a gente fez há alguns meses atrás. O que é que está acontecendo no mercado?
onde na sua visão eu posso investir, para onde é que eu posso caminhar. Em outras palavras, conexões estratégicas. Eu acho que o meu maior conhecimento hoje é saber com quem conversar, a depender do problema que eu tenha. E para fechar, Pedrão, olha para a câmera ali e completa a frase. Crescimento de verdade acontece quando eu... Crescimento de verdade acontece quando eu tenho uma equipe extremamente capacitada e unida num propósito em comum, num objetivo único. Show de bola, meu amigo. Show? Muito obrigado, Pedrão. Obrigado a você. Muito feliz com a sua vinda para Carbono aí nos últimos meses, com o que a gente está construindo com propósito. Eu sou extremamente grato de você ter confiado a gente, essa sociedade nesse projeto, de ter acreditado e de ter colocado as suas ideias, a sua mão para que a gente aperfeiçoasse e fizesse da Carbono uma empresa muito melhor. Tá só começando, são os primeiros passos. A gente vai fazer uma coisa gigante junto, porque como você disse, quem tem bons fundamentos e quem não para de se aperfeiçoar e de melhorar, não tem limite. Seremos gigantes. Muito obrigado. Tamo junto, pai. Valeu. Obrigado, Igão. Tamo junto.